Esse trabalho, né, é uma análise da relação entre a soberania de Deus e o sofrimento da igreja, conforme está na carta de 1 Pedro. Lendo um pouco sobre a carta de 1 Pedro, pude ver o quanto ele faz esse link entre soberania e sofrimento, né? Sofrimento da igreja. Os objetivos, né, é analisar a relação entre a soberania de Deus e o sofrimento da igreja nessa carta de 1 Pedro. Os objetivos específicos, examinar os principais temas relacionados à soberania de Deus presente na carta, investigar como o sofrimento é abordado por Pedro e suas implicações para a comunidade cristã da época e a comunidade cristã atual, e avaliar as respostas práticas que a igreja deve ter diante do sofrimento, segundo as orientações de 1 Pedro. E a problemática que eu trabalhei nesse trabalho, né, é qual a relação entre a soberania de Deus e o sofrimento da igreja na carta de 1 Pedro. Parece ser até, eu achava que seria uma resposta óbvia, né? Mas não é bem assim. De acharem que Deus está, com sua soberania, de fato, tem essa relação entre sofrimento da igreja e soberania. Alguns acham que não. Alguns acreditam que o sofrimento é muito mais, tem muito do que com Deus. E nesse trabalho eu busco responder um pouco sobre essa problemática. Justificativa, né, os sofrimentos cristãos constitui um elemento fundamental para a compreensão da soberania de Deus. E também é contrário. Soberania de Deus, o sofrimento da igreja, o sofrimento dos santos, caminham juntos. A gente não separa, esses santos estão juntos. Deus está governando sobre tudo e sobre todos. E a carta de 1 Pedro foi escrita para cristãos que estavam enfrentando esse tipo de sofrimento, né? Os cristãos da Ásia Menor, vamos ver mais um pouco na frente, eles estavam enfrentando essa luta, enfrentando essa dificuldade, né? E a carta de Pedro enviada para eles era um conforto, um consolo de que Deus estava com eles. Eu lembro um pouco sobre a carta de 1 Pedro, ainda aqui numa disciplina que a gente pagou, né? Em carta de 1 Pedro, eu comecei meus olhos brilharam muito mais para a carta, muito mais para o que o texto estava, que Pedro falava à igreja, na época que sofria diversos sofrimentos, como também para nós, igreja atual. E a metodologia, o método exegético e hermenêutico aplicado na carta de 1 Pedro. Esses são os meus apresentação dos capítulos, né? Revisão de literatura, metodologia, resultados, discussão, um estudo panorâmico de 1 Pedro, né, onde fala a autoria, a importância de Pedro, local e data, destinatários, e a relação de soberania de Deus e sofrimento da igreja, sofrimento experimentado pelos cristãos da Ásia Menor, o contexto histórico da Ásia Menor, o que eles estavam enfrentando naquela época, natureza de sofrimento enfrentado pelos cristãos, perseguição religiosa e social que eles enfrentavam, os cristãos da Ásia Menor estavam enfrentando, pressão econômica e exclusão. Isso era o sofrimento, o tipo de sofrimento que os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo. Perseguição religiosa e social, perseguição econômica, exclusão, perseguição oficial e jurídica. O interessante é que essa pressão econômica e exclusão era tão pesada de que, como eles não se rendiam aos deuses da época, eles eram perseguidos, né? E às vezes com relação até à compra de comida mesmo, perseguição oficial e jurídica, bastante capítulo. Conceito de soberania de Deus, soberania absoluta na providência divina, e eu vi um pouco de Agostinho sobre isso, né? Soberania de Deus e o mal, soberania divina em relacionamento com a humanidade, conceitos bíblicos de sofrimento e a soberania de Deus sobre as ações de Satanás como instrumento sobre a soberania de Deus. Deus controla tudo, todos, né? Nesse capítulo fala um pouco sobre isso. A perseguição como parte do plano redentor, propósito de Deus na perseguição satânica, conceito de sofrimento como elemento de soberania divina,
o crescimento espiritual, comunhão com Cristo através do sofrimento, resposta de Pedro ao sofrimento, sofrimento como parte do chamado cristão, sofrimento como identificação com Cristo, sofrimento como purificação e testemunho, sofrimento em teologia contemporânea, conclusão e a bibliografia. E aí, um dos principais autores que eu estive pesquisando sobre o tema, e aí eu descobri que existe muita literatura que fala sobre soberania e sofrimento. Um deles, Carson, Jobs, né, e Elliot, que fizeram assim eu disse, meu Deus, tanta literatura e eu acho que isso é muito pouco transmitido hoje em dia. Pouco se fala sobre soberania de Deus e sofrimento. Então, os conceitos de soberania divina, propósito de sofrimento, fé e esperança na adversidade. Nesse trabalho eu consegui estudar um pouco e ver o quanto essa relação existe e o quanto traz consolo e conforto para o nosso coração em saber que há um Deus soberano. Um Deus soberano que governa, como eu falei, sobre tudo, inclusive o sofrimento. O sofrimento da igreja, o sofrimento do seu povo. Né? E esse sofrimento, a gente pode verificar que é um sofrimento não só um sofrimento porque eu sou perseguido, mas diversos sofrimentos. Com relação à saúde, muito se fala de que porque eu vi isso um dia desse, né? Porque fulano adoeceu com uma doença tão grave, tão pesada e morreu, onde estava Deus nisso? Deus estava sentado no seu alto sublime trono, governando sobre isso também. Né? Deus governa dando força aos santos. Contexto histórico da carta de 1 Pedro. Como eu falava, essa carta foi escrita para os cristãos da Ásia Menor. E eles enfrentavam esse tipo de perseguição. Todo tipo de sofrimento. Os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo. E Pedro, quando envia essa carta aos cristãos, né, essa carta faz com que eles entendam, na verdade eu creio que eles entendiam, porque os cristãos de antigamente, eles conseguiam olhar para um momento de sofrimento e saber que eles tinham Deus. E a carta de Pedro foi só para relembrá-lo que o Deus que estava governando sobre ele em tempos bons, também governava sobre ele em tempos maus. Então, esse foi o propósito da carta de Pedro, né? Carson ressalta que a soberania divina é um tema central na teologia bíblica, refletindo o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Né? Então, o sofrimento, plano soberano de Deus, purifica e fortalece. O sofrimento está ligado a um plano soberano de Deus. Esse plano soberano de Deus que purifica e fortalece. O sofrimento serve para purificar e fortalecer os santos. Esse é um mapa da Ásia, né, Menor, e ele escreve sobre isso. Escreve aos dispersos da província, né, os eleitos, forasteiros da dispersão. Referidos aos cristãos judeus e gentios de Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Tem uma carta enviada a esses cristãos. Em relação de soberania e sofrimento. Né? Deus governa, como falei anteriormente, sobre tudo, sobre tudo, inclusive o sofrimento. Desde o início do cristianismo, o sofrimento faz parte da vida dos crentes. A gente estuda a Bíblia, a gente vê o tempo todo que o sofrimento faz parte da vida cristã. Né? E não é simplesmente achar agora de que os cristãos, eles são cristãos e por isso sofrem. Não, porque eles decidem servir e permanecer obediente a Cristo, o sofrimento vem. Até nos nossos dias, aqui no nosso país, livre e lindo do Brasil, verde e amarelo, também sofremos perseguições. Só basta hoje em dia você dizer que você é um crente, um cristão, você vai sofrer perseguição, muito mais do que anteriormente. Então, o sofrimento ele não é um sinal de abandono. É o meio pelo qual Deus purifica e fortalece a fé de seus eleitos. Sofrimento não significa que Deus o deixou, ou que Deus o abandonou. Nesse estudo da carta de 1 Pedro, isso trouxe, de fato, uma alegria, um consolo para o meu coração. Eu disse, Deus, obrigado, porque, mais uma vez, através da tua palavra, e através desse estudo, eu consigo compreender que o Senhor está governando,
e que o sofrimento de alguns, sofrimento talvez meu, o sofrimento dos meus irmãos, não significa que o Senhor o abandonou, mas o Senhor está com ele, o Senhor está o fortalecendo. Não é? E às vezes a gente se levanta num momento tão doloroso, consegue perceber que Deus está lá. Não é? Prosseguindo, sofrimento dos cristãos na Ásia Menor. Eles sofriam rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. 1 Pedro 4, 1 ao 4, 12, 16 fala exatamente sobre isso. Por causa da sua obediência é que eles sofriam. E muitos hoje acham que sofrem porque não fez algo ou porque deixou de fazer. Mas o sofrimento aqui, que a palavra fala, é um sofrimento por causa da obediência. E ele sofreu perseguições políticas, sociais e religiosas. O conceito de sofrimento é transitório, enquanto a glória dele resulta é eterna. 1 Pedro 1, 6, 7 fala sobre isso. O sofrimento ele vai passar, mas a glória que ele gera é eterna. É uma glória eterna. Isso tem muito a ver com a escatologia. Nós estamos permanecendo no Senhor porque é um futuro glorioso para nós. A gente caminha, e isso me fez entender sobre isso. Há uma glória para mim eterna, então o sofrimento agora, como o próprio texto diz, não se compara com a glória que será revelada. O Alegrone fala que o sofrimento deve ser compreendido sob essa ótica escatológica. Estou sofrendo agora, mas porque eu sei que há uma glória esperando por mim. Então, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Então, não se compara. Então, esse trabalho, e durante os estudos, consegui compreender isso muito mais fortemente. Então, o sofrimento como elemento da soberania divina. 1 Pedro 1, 6 e 7 fala isso, que o sofrimento é como fogo que purifica. Aquela ideia de que o ouro, enquanto ele é pedra bruta, ele parece até não ter nenhum valor. Enquanto passa pelo fogo, vai purificando, e aí se torna muito mais valioso. Então, o sofrimento serve para isso, como fogo. O texto de Pedro 6, 7 fala sobre isso. 1 Pedro 4, 19 também, que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar. E esse estudo me fez entender isso. Aqueles que sofrem, talvez eu em tempo de sofrimento, ainda não tanto como os cristãos da Ásia Menor, como os cristãos, irmãos nossos em outros países, mas me fez entender que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar em seu Criador e continuar obedecendo, continuar fazendo bem. O sofrimento não pode fazer com que eu deixe de obedecer ou que eu olhe para Deus como alguém que me largou. O sofrimento simplesmente me purifica. Eu preciso entender, confiar em Deus e continuar fazendo bem. Esse estudo e esse trabalho me fez me debruçar um pouco mais sobre isso e desejo me debruçar muito mais, entender muito mais. Eu amo o tema soberano de Deus. Eu amo o tema, eu amo saber sobre a soberania de Deus. Também comunhão com Cristo através do sofrimento. O sofrimento proporciona essa comunhão profunda com Cristo. 1 Pedro 4, 12 e 13 fala sobre isso. Então, esse estudo na carta de 1 Pedro, uma carta de poucos capítulos, você percebe a profundidade e o quanto ela muda a sua mente com relação ao sofrimento. E nesse estudo eu consegui entender isso. Sofrimento como uma identificação com Cristo. Então, essa comunhão profunda com Cristo é necessária. A análise da carta de 1 Pedro revela que o sofrimento faz parte do plano soberano de Deus para purificar e fortalecer a fé dos crentes. E a relação de soberania de Deus e sofrimento da igreja revela que o sofrimento cristão tem um propósito redentor. O sofrimento cristão ele tem esse propósito redentor. E quando eu olho para Deus e olho para minhas circunstâncias, e eu percebo que Deus está governando sobre tudo e sobre todos, eu consigo entender de que não vai passar esse tempo.
e a alegria virá e a glória virá. Então, a fé cristã é fortalecida pela certeza de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho percebido, exatamente durante o trabalho, de que o estudo sobre sofrimento, mas o estudo sobre soberania de Deus é tão importante que nos faz perceber de que quando eu conheço mais a Deus, quando eu conheço mais o Senhor, eu percebo e eu entendo de que Deus controla tudo, os momentos bons Deus controla, os momentos difíceis também Deus controla. Quando o texto sagrado diz que Deus está sentado soberanamente, de que Deus está sentado sobre o dilúvio, me faz entender, Ele está governando sobre a catástrofe, Ele está governando sobre as dificuldades. Então, esse trabalho, né, de suprimento, soberania de Deus, suprimento da igreja na carta de 1 Pedro, me fez entender. E Pedro fala o tempo todo, quando envia essa carta para os cristãos da Ásia Menor, Pedro fala o tempo todo que eles permaneçam, que eles continuem firmes, né, que o sofrimento vai passar, mas que eles continuem firmes, porque Deus está governando sobre eles. Né? E eu acho que eu passei tão rápido que está terminando. As referências, né, e aí foi quando eu descobri que, de fato, existe muita literatura, né, tanto em inglês, em português, também muita coisa. E é isso. Né? Eu consigo entender de que esse estudo é muito relevante e é importante para a igreja atual. Talvez uma igreja brasileira que não tenha a compreensão de soberania e não tenha ainda a compreensão do sofrimento. Né? Então, esse estudo é muito relevante para que a gente entenda que o Deus soberano, ele não perde o controle. É o Deus soberano que leva o povo para o cativeiro. É um Deus soberano que permite que o povo vá para o cativeiro. É um Deus soberano que tira o povo do cativeiro. É um Deus soberano que faz o povo permanecer no deserto pelo tempo determinado, que ele disse. É um Deus soberano que também alimenta no deserto. E é um Deus soberano que também sustenta no deserto com sombra, com calor, e faz esse povo chegar na terra prometida. Esse entendimento de soberania de Deus me faz descansar quando tudo parece mal. Me faz descansar quando tudo parece que está ao contrário. Me faz descansar quando eu perco alguém. Me faz descansar quando a dor chega muito mais presente. Então é isso, né? Eu espero que eu tenha atingido os meus professores com muito carinho.